Olá pessoal, estamos de novo aqui no estúdio do canal Energia no Brasil IndyPower 2025 e com mais uma entrevista. Agora vamos falar sobre tempo, né? Estamos aqui com o João Hackerotti, que é o CEO da Tempo OK, vai falar com a gente sobre curtíssimo prazo e também o longo prazo. João, prazer falar novamente com você, obrigado aqui pela sua presença no nosso estúdio aqui no Brasil IndyPower. João, eu queria começar falando com você sobre o curtíssimo prazo. Afinal de contas, estamos aí no final de outubro, iniciando novembro, que tradicionalmente é reconhecido como o início do período úmido no país, né? Eu queria te perguntar, ontem aqui, a gente está aqui em São Paulo, né? Ontem choveu o dia inteiro, pelo menos do lado de fora a gente está aqui fechado. Hoje tá chovendo, né? Hoje está chovendo? Tá Olha só, chovendo. mais uma informação que eu não tinha. Mas isso dá uma demonstração do que vai ser o período úmido. O que dá para falar sobre o tempo aí nessa temporada 2025-2026 de chuva, já que nossos reservatórios caíram, né? A gente que é normal, não sei até quanto é normal, né? O atual nível, mas o que vocês da Tempo OK estão prevendo para esse período que deve ser marcado pela recuperação de reservatórios, ou deveria ser marcado por esse fenômeno? Obrigado, Maurício. É sempre um prazer falar com o canal Energia. Vocês fazem um trabalho excelente. Bom, sobre curto prazo. De fato, curto prazo, na verdade, período úmido depende da região. A gente, sudeste e norte do Brasil, que tem um regime sazonal que a gente chama, e agora entre outubro e novembro é que climatologicamente se inicia o período úmido nessas regiões. O sul chove o ano inteiro, né? Então, falando um pouco do sudeste, que é onde a gente tem os principais reservatórios do Brasil, Grande, Paranaíba e norte também, pegando lá Belo Monte, a gente está vendo um atraso do período úmido no norte, principalmente. O norte está bem atrasado e a gente está sem muita perspectiva para esse retorno. Na verdade, o norte a gente tem visto uma recorrência de atrasos no período úmido, parece um padrão mais climatológico. Faz anos que o norte atrasa. O sudeste, se você for ver a classificação de entrada de período úmido, entre semana passada, essa semana com essas frentes que passaram, ela classificatoriamente entrou num período úmido dentro da normal em termos de data. O problema é a qualidade. Essas chuvas vieram muito fracas, a gente teve aí uma alta pressão muito forte semana passada que travou, então o mercado, isso deu até uma estressada e faz parte, mas então a qualidade do início do período úmido no sudeste está ruim. A gente tem uma expectativa de melhorar principalmente a partir da semana que vem. Tem umas chuvas boas previstas para novembro, dezembro, a perspectiva de chuvas no sudeste está de certa forma dentro da normal em termos de volume. A qualidade dessa chuva, né? Porque é diferente você chover 50 milímetros ou 100 milímetros em uma semana ou chover 10 milímetros em 5 semanas. O volume dá o mesmo, mas a qualidade é diferente, né? O escoamento é diferenciado. Então, isso a gente vai ter que acompanhar semana a semana. Em janeiro, a gente está esperando um decaimento, aí tem alguns fatores de Oceano Atlântico. Embora o Oceano Atlântico é difícil de se prever para mais que 2 meses, é um oceano que oscila muito. Mas, em termos geral, em fevereiro deve voltar. Esse é o nosso cálculo meteorológico que a gente tem olhado. Você citou que o norte está cada vez mais imprevisível em termos de... que ele vem atrasando com certa frequência, né? Essa falta de qualidade da chuva do sudeste tem a ver com esse atraso do norte? Porque aquelas famosas chuvas de inverno é derivada dos rios voadores, né? Rios voadores. Exatamente. A chuva no sudeste brasileiro depende do transporte de umidade da região norte. Claro que a chuva, se você olhar numa escala que a gente chama sinótica, a frente fria, ela que vai ser o drive. Então, olhando muito o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, que vai gerar as teleconexões, isso vai definir se a frente vai mais ao norte ou vai mais ao sul. Mas, se você tem menos umidade na região amazônica, esse transporte numa frente fria vai organizar, mas ele pode organizar menos. Então, quando você começa a olhar numa média de 5 anos, médias de 4 anos, você vê
uma redução de umidade na região amazônica, isso aí naturalmente derivado de menos vegetação, porque vegetação é quem... O rio voador não é que a partícula sai andando lá, né? A umidade sobe, chove, sobe, chove, sobe, chove. E o para subir depende de evaporação. Para ter evaporação você precisa ter folhas largas. Então, se não tem vegetação, você quebra esse ciclo. Aí a chuva fica mais concentrada em algumas partes da bacia amazônica, mais na parte leste. E é isso que tem as projeções climáticas. Então, a nossa grande preocupação desses atrasos recorrentes na chuva no norte, isso nesse horizonte de 5, 10, 30 anos, isso pode refletir atrasos recorrentes também na região sudeste do Brasil. E isso preocupa, porque afinal de contas 70% da capacidade de reservatórios estão aqui, né, nessa região, né? Exatamente. Eu brinco que tudo bem, isso é uma preocupação lá para 10, 30 anos para frente, mas é o que a gente tem que olhar já. Senão não vai ter, chega no ponto de não retorno, né? Aquele chamado ponto de não retorno. Os pontos de não retorno, e hoje a discussão está muito se esse ponto de não retorno é 1,5 grau, é 1,7 grau, é 1,8 grau. A gente vai querer pagar para ver se é 1,7 ou se é 1,5. Exato, é complicado. Antes da gente, você já deu uma introdução aí sobre longuíssimo prazo, mas vamos só para terminar essa parte do curtíssimo prazo, eu queria te perguntar, como é que tá para essa temporada 25-26? Eu acompanhando as últimas reuniões do ONS para o PMO, ele dizia que existia uma chance de laninha, variava ali entre 60%, às vezes 65% e tal, dependendo do período. Como é que está hoje? Como é que vocês estão vendo isso? Está vendo uma laninha fraca. Na verdade, já entrou em laninha fraca. A gente já está classificatoriamente... Entrou esse mês de outubro. E laninha, normalmente, quando entra, ela fica, pelo menos até março ou abril, ela se estende. É difícil dizer para primavera do ano que vem, lá outubro do ano que vem, se ela vai se estender. Laninhas a gente tem visto durarem 2, 3 anos, não é incomum. El Niño é mais raro, El Niño normalmente é mais 1 ano, mas é muito difícil dizer agora se essa laninha vai perdurar até outro ano. Pelo contrário, se você olhar oscilações mais largas, como a do Pacífico, tem a oscilação decenal do Pacífico, a PDO, a gente está mudando de uma fase, saindo de uma fase fria para uma fase mais quente. Então a ideia é que então a gente está saindo de uma fase que teria mais laninhas, entrar numa fase com mais El Niños. Então, mas isso a gente vai saber provavelmente ali por junho do ano que vem, ter uma clareza. De agora até junho, então entrar esse período úmido, tem uma tendência de ser uma laninha. Laninha fraca, né? Laninha ainda fraca intensidade. Fraca intensidade, um pouquinho menos de chuva no sul, mais chuva no norte ou não? Qual é o efeito? O efeito é esse, você só amplifica ele. Então a correlação é muito boa na região da Amazônia e na região região sul do Brasil. Sudeste, no Sudeste, aí você tem laninhas que chove, tem laninhas que não chove, então ele está muito mais relacionado ao padrão de Atlântico. De Atlântico, né? Legal. Bom, vamos falar então desse estudo, né? Impactos das mudanças climáticas no planejamento do setor elétrico, né? A gente já falou bastante, você comentou bastante do norte, essa preocupação, né? Com os rios voadores que estão cada vez menos chegando aqui mais para cá, né? Me conta mais sobre esse estudo, como ele começou a ser desenvolvido, os parceiros aí nessa questão e as conclusões, né, que estão para sair. Exato. A gente... Bom, esse projeto acho que é fruto de uma parceria que já vai fazer uns 3 anos com a PSR. Então, a PSR nos convidou. Esse é um projeto financiado quem estava coordenando é o GIZ e a IPE. E eles convidaram a PSR para fazer esse trabalho e a PSR chamou a Tempoquei para contribuir desse ponto de vista meteorológico, né? A gente tem nossa equipe de meteorologistas e para dar um suporte nessa visão, quais modelos do longo prazo é o IPCC, então o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e você tem o IPCC, ele gera vários cenários.
são dezenas de cenários. Quais desses cenários é o mais aderente? Como eu escolho esses cenários? Qualquer cenário, qual a diferença de um cenário para o outro? Então a Tempo-OK contribuiu nesse projeto, nessa seleção desses cenários. Qual é o cenário mais aderente com o padrão que a gente vem acompanhando? Então, esses cenários são rodados de 2014 até presente. Quem está mais aderente, quem faz mais sentido, seleciona os cenários, passa essa base de dados para a PSR, e a PSR faz toda essa análise regulatória, quais são os impactos e qual que seria, não a aplicação, mas a consequência disso. Então, a Tempo-OK fala, olha, em termos meteorológicos, deve chover mais aqui, menos aqui, deve ventar mais aqui, ventar menos aqui, deve ter mais extremo aqui, menos extremo ali. E a PSR trabalha nas consequências disso. Qual seria a consequência disso para o planejamento? Agora, falando então desse ponto que você destacou aí, a gente identifica onde que pode haver mais chuva, mais vento, menos... Primeiro, qual é o horizonte desse estudo? Ele chega até quanto tempo? 2050, se eu não me engano, tem faixas. Então tem faixa 2030, 40, 40, 50. Eu não me lembro exatamente se tem vai até 100 anos. Geralmente projeção de IPCC vai até 100 anos. A gente conseguiria fazer, mas dificilmente a gente olha muito mais que 30 anos. A incerteza aumenta muito. Então, como é para um planejamento decenal, a ideia é mais olhar o 30-40, 40-50. E nesse período, vocês identificaram alguma mudança de padrão climático? Como que foi isso? O que foi? O que os modelos mostraram nesse? A gente tem visto em todos esses estudos uma convergência geral que a gente está falando no começo a questão dos rios voadores, do transporte de umidade na Amazônia. Então, o que acontece? De forma geral, você tem uma redução desse transporte de umidade, então você tem uma tendência de menos chuva na região sudeste, central do Brasil, indo até Bahia. Isso, por um lado, é ruim para as usinas hídricas no longo prazo. Por outro lado, é muito bom para parques eólicos, principalmente na Bahia. Então, menos chuva significa menos perturbação, menos frentes chegando é menos perturbação nos ventos alísios que entram pela costa do Nordeste e chegam para o interior do Piauí e Bahia. Mas, por outro lado, um aquecimento do Atlântico, que é uma das consequências, você também aumenta o volume de chuva na região costeira. Então, você pode ter uma redução ali, então, região norte do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, que tem muito parque eólico próximo da praia. A região sul, por outro lado, entra na questão de extremos. A conclusão geral, você deve ter um desvio maior de chuvas para a região sul, então desloca um pouco do sudeste, leva mais para a região sul, e a região sul é uma região que a gente já está vendo, então extremos ano atrás de ano. Maio do ano passado não nega isso, né? É um exemplo bem claro, né? E a gente tem um estudo da Equatorial que mostra como é que antes, acho que eles assumiram em 2023, antes de 23 era um evento pontual, agora é 3 eventos por ano, 4 eventos por ano. Aqui em São Paulo também, né? A gente tem aqueles eventos... Ano passado sofreu bastante, outro ano também. De novo. 25 já teve a sua edição também, já. Já teve a sua edição e a gente está entrando em novembro, né? Ainda, né? Então quer dizer, até a chance é grande, né? Período úmido aqui até as águas de março. Essa parte de eventos extremos, a atmosfera é um balanço, é um balanço de ondas, então você perturba, ela vai amplificar as ondas. Amplificar a onda é evento severo mais recorrente. Claro, você não vai prever agora quantos eventos severos vai acontecer em fevereiro do ano que vem, mas você tem uma tendência. E o planejamento de eventos severos, você tem uma boa previsibilidade até 4 ou 5 dias. E 4 ou 5 dias é melhor do que falar depois do que aconteceu. Você consegue ter um planejamento. Você consegue se planejar para mitigar os efeitos daquele evento, né? Não o evento em si, porque ele vai vir. Dá, né? A gente sabe que ele vem. Ninguém consegue segurar a chuva. Tem uns trabalhos para, por exemplo, semeadura de nuvens, mas isso vai ser pontual. Você vai a uma nuvem que está ali
para gerar granizo, não, ela vai chover e não vai gerar tanto granizo, mas se ela vem muito forte, não adianta, não vai ter milagre, ela vai vir com tudo. O importante é estar preparado para atuar no pós-evento. É o que a gente chama de resiliência climática, Sim, né? Então aumentar a sua resiliência climática. Quer dizer, o efeito aí dá para falar que tem essa mudança mesmo de padrão, é visível. A gente que está aí, até um tema aqui do Brasil Wind Power, que é COP30, né? Que discute os assuntos relacionados a mudanças climáticas, então mostra bem, esse estudo mostra que existe essa tendência de mudança de padrão. Tá mudando. Acho que a discussão não é mais quanto que tá mudando, nem se mudou, né? Ou quanto que o homem impacta. A questão hoje discute-se muito o tipping point, que é o ponto de não retorno, que a gente comentou. Se o ponto é aqui, um pouquinho mais para cima, a discussão tá mais nessa área. Então a gente vai ter que se preparar, a gente vai ter que rever nossos protocolos de resiliência climática. A gente agora pegou um projeto com a Abrat de linhas de transmissão, deve começar no ano que vem, também com a PSR, uma outra parceira, a Daimo. Com a Daimo, uma empresa de engenharia, a gente está fazendo... a gente consegue dar previsão de raios, rajadas, principalmente, mas entra a temperatura dependendo da área de concessão, e aí eles conseguem, com sistemas de inteligência artificial, ver quantas falhas e ocorrências você deve ter. Então, hoje não basta mais você monitorar falhas e ocorrências, a gente está indo para um nível de semana... Hoje eu já até perdi um pouco, hoje é terça-feira, né? Então, quarta-feira. Semana passando rápido. Foi a SNTPS semana passada, agora o Wind Power, semana que vem tem o 360 solar. Mas a gente tem Então, hoje é quarta-feira, no sábado, quantas equipes eu vou precisar? Eu vou precisar ter gente de plantão? Quantas falhas e ocorrências eu devo ter na minha sua macro-região. Na minha região, na minha área de concessão, para eu dimensionar a minha equipe. E aí hoje já tem tecnologia para isso, a gente tem desenvolvido de forma constante. Isso é com a Abrat, né? Pra as de linha de... Ou serve para distribuição também? A transmissão, que a Abrat, aí é mais um projeto também de mudanças climáticas e ver qual é o impacto. Tem mudado o impacto de rajadas e descargas elétricas nas linhas de transmissão do Brasil. Esse que eu falei é mais de distribuição. Aí é a Bradi, mas não é um projeto P&D, já é produto, não é mais fase de desenvolvimento, é coisa que a gente já está aplicando, estamos aplicando em algumas distribuidoras do Brasil, já estão usando nossa solução. É importante por conta justamente, a gente no canal Energia falou bastante, vai continuar falando bastante sobre a resiliência das redes, né, ante essas mudanças, né, sobre esses extremos principalmente, né, seja na distribuição na distribuição mais as chuvas, porque acaba em vento também, transmissão um pouco mais raios e vento, né? Eu brinco que, do ponto de vista meteorológico, o que muda é o tamanho da torre. Os dois são impactados, um é vento a 50 metros, 70 metros, o outro é vento a 10 metros, mas descarga elétrica impacta os dois. A questão de volume de precipitação, você pode... claro, na distribuição você vai criar mais alagamento, vai dar problema, você tem essas questões de queda de árvore, de vegetação, mas na transmissão também, você tem problema para acessar as linhas quando você tem quebra de árvore no lugar, você tem... Se o solo encharga demais, você pode ter problema na estrutura da torre. Então, no final, você tem que olhar chuva, raio, rajada, principalmente os três. Além de queimadas, então você está num lugar que tende a ficar mais seco, naturalmente você vai aumentar a quantidade de queimadas. Queimadas, muito menos acho que de 5% é natural. Queimada é antrópico, o ser humano lá jogou uma bituca de cigarro e aí dispara. Mas para disparar, a vegetação tem que estar seca. E aí, então, a vegetação seca depende de quanto choveu nos últimos dias, qual a umidade do ar. Então, se você tem um regime mais seco, a quantidade de queimadas numa região aumenta. Legal. Não, vamos ficar de olho aí que... Aliás, esse estudo, voltando a esse estudo da IP para o planejamento junto da PCR,
vai ser lançado no dia 4, né? Exatamente, tá na 4 cara de do novembro, gol aí, legal. o primeiro lançamento. Então é um trabalho mais de ano então, que a gente vem trabalhando e está saindo agora. E esse tema é mudanças climáticas, vai ser um tema, não só mudanças climáticas, mas o curto prazo. Meteorologia você tem nowcasting, curto prazo, longo prazo, antes tem o sazonal, tem clima, mas extremos é aplicado em todas as áreas e previsão de EPC, acho que é um tema importante. A gente está num setor de eólica, a gente fala de distribuição e transmissão, mas isso impacta também. Todo parque eólico tem uma linha de transmissão. Todo parque eólico tem um raio numa pá eólica, se você não para o parque, ela pode quebrar daqui a 3, 4 dias. Gigantesco. Então você tem que monitorar a descarga elétrica, você precisa fazer janela de manutenção. Então essa questão curtailment é a pauta, né? O pessoal está sofrendo bastante com essa questão. Então a gente com a PSR inclusive está desenvolvendo um sistema de projeção de curtailment para 45 dias para te ajudar o planejamento. Quanto que eu vou ser cortado nesse próximo mês? Porque isso vai impactar diretamente na tua receita. Isso tudo bem, a expansão da rede tem o seu papel muito importante, porque a gente está vendo... Aí tem as questões de MMGD, hoje está sendo votada uma MP, aliás... MP 1304, né? Não vai ser votada hoje. Não. É. Já mudou. Já mudou a data. Porque mudou bastante do relatório inicial para o relatório de agora. Só posso falar isso. Notícias frescas. Acho que é tão incerto quanto o tempo. Aliás, o modelo já dá, né? A previsão para o dia seguinte. Aí, política, a gente não pode cravar quando que vai acontecer. Mas tem um impacto meteorológico. Se você está com uma geração aumentada na semana que vem, no mês que vem, isso você está... tem um balanço de carga e oferta. Então, se a sua geração vai aumentar mês que vem, você vai ter mais curtailment. Então, a Tempo-OK fornece esse parâmetro de previsão de vazão, então chuva, eólica e solar. E aí com esse você faz o balanço, temperatura para carga e radiância nos municípios para MMGD. E aí você consegue ter o balanço prevendo, olha, vai aumentar, não vai aumentar. Mostra como é importante a questão climática para o nosso setor, porque é altamente dependente da renovável. Renovável é a atmosfera. É isso, e a gente tem que entender o que está acontecendo. O que ela disse para a gente, porque ela diz, né? Agora a gente tem que interpretar direito como esses sinais são... E é o caminho. Se a gente quer preservar a natureza, se a gente quer... a gente estava falando de tipping point, de ponto de não retorno. A gente não quer pagar para ver se é 1.7 ou 1.5. O que a gente tem que fazer agora é aumentar a renovável, é cuidar do nosso planeta. Então eles têm seus desafios, mas a gente traz tecnologia para... Tem as ferramentas para chegar ali, né? Tem as ferramentas para chegar numa solução e desenvolver o setor. Legal. Obrigado, João. Conversamos então com o João Hackerotti, da Tempo-OK, CEO da Tempo-OK, aqui no estúdio Canal Energia, no Brasil Indie Power, falando sobre curtíssimo tempo, previsões para longo prazo que importam para todo o setor elétrico brasileiro. Obrigado, João. Prazer falar novamente Maurício. Com você. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Então, eu convido vocês a acompanharem as próximas entrevistas aqui do nosso estúdio. Tchau, tchau.